Boa noite. Agradecemos a você que está conosco. Mais uma quarta-feira para juntos fazermos uma reflexão ou refletir sobre a palavra de Deus no livro de Joel. A mensagem de Deus através do profeta Joel. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 11, versículos 25 e versículo 26, e assim diz o Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Amém. Pai, tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo para a glória e honra do teu nome e edificação espiritual de todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A revelação de Joel em relação a Jesus Cristo. O que Joel diz? Quem é Jesus, né? Joel, ele revela que Jesus é o Jeová. Joel revela, como os outros profetas, que Jesus é o Jeová, mas que ele converterá Israel e julgará os povos, como diz Paulo aqui em Romanos. Okay? Então, nós temos algo aqui também muito importante, ele falando da profecia de Joel. E ele nos diz que assim também como Israel vai se converter, isso não quer dizer que todos os israelitas vão se converter, mas ele está dizendo que assim também como Israel há de se converter, também Deus há de julgar os povos, todas as nações hão de ser julgadas por Cristo. Varão aprovado por Deus. A vinda do Messias dará início ao dia do Senhor. E Oséias, ele fala sobre o dia do Senhor. Aliás, Joel, né? Fala sobre o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele começa, né? Ou será, Joel está dizendo que ele seria precedido, né, por assombrosos sinais celestiais e terrenos. Então, a vinda do Messias daria início ao dia do Senhor. Quando, então, que deu-se início o dia do Senhor? Com a vinda de Jesus Cristo, né? Então, mas esse dia, diz Joel, ele será precedido. Antes que isso aconteça, antes que venha, ele disse, esse dia vai ser precedido de algumas coisas, ou seja, antes dessa vinda irão acontecer coisas que os homens vão ficar espantados. Joel está falando aqui já da segunda vinda também de Cristo, né? A segunda vinda dele. Com a reencarnação de Jesus, o Jeová de Israel iniciou a contagem regressiva para o fim do mundo. Então, quando Jesus veio, que ele foi encarnado, ou seja, foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Então nos diz a Bíblia, e que Jesus teve um corpo, daí dá-se então o início da contagem regressiva para a vinda de Jesus Cristo, para o fim do mundo. Então está contando, nós poderíamos olhar assim no relógio de Cristo. Está chegando ao fim. Já está para chegar no ponteiro da meia-noite, ponteiro do meio-dia, contando que isso está chegando já ao final, por tudo que nós temos observado. Então, a profecia de Joel se cumprirá totalmente na segunda vinda de Jesus. Então, nessa segunda vinda, é que a profecia de Joel estará sendo completa, ou estará se cumprindo completamente. Vamos olhar para o livro de Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31, olha o que diz assim, Joel 2, 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia, ele vai chegar. Esse dia está chegando. O grande e terrível dia do Senhor. Então, e Joel fala nos últimos dias. Os últimos dias que a Bíblia nos fala, refere-se à presente história que começou com a primeira vinda de Cristo. Então, o dia do Senhor começou com a vinda de Cristo, com a primeira vinda dele. E isto é que Joel está falando, com a primeira vinda de Cristo. E ele disse, quando Cristo veio, o que aconteceu? Esse plano do final, de julgamento, de juízo, esse plano aqui que Joel está falando, esse dia do Senhor, começou a contar, o relógio começa a contar regressivamente. É que nem um cronômetro que vai contando e a gente vai vendo, isso para nós termos uma ideia do que vai acontecer. E ele diz que enviará também o seu Espírito a todas as pessoas redimidas na tribulação, receberão o Espírito Santo para entrar no reino milenar. O que é isso? Todas as pessoas que vão sair da tribulação, elas são pessoas redimidas e vão para o reino milenar, pois todas que vão entrar no reino milenar são pessoas redimidas. Então são pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas lembrando que todas as pessoas que vão entrar no reino milenar, elas ainda estão no seu corpo de pecado, não estão no corpo glorioso, portanto vão nascer pecadores no reino milenar, no milênio. E ele diz que vai haver profecia, então a proclamação do reino de Deus no reino milenar. Vai haver a proclamação do reino de Deus. Então Joel está falando nisso. E o apóstolo Pedro, ele vai lá no livro de Atos, ele diz que está falando em relação à profecia de Joel, que naqueles dias falando que muitos sonharão, aquela coisa todinha, profetizarão. E Pedro diz que aquela profecia de Joel estava se cumprindo também naqueles dias, onde as pessoas ouviram o evangelho em suas línguas, A profecia de profetizar, de proclamar também o reino de Deus. Ele diz que o Joel também diz, ele começa agora a citar algumas coisas que precedem, que vai ser antes da segunda vinda de Cristo, antes que ele venha. Então ele diz, algumas coisas irão acontecer, prodígios, fala da perplexidade das pessoas que sentem quando testemunham obras sobrenaturais. Como é que as pessoas ficam? Como é que elas sentem-se quando elas veem algo sobrenatural, obras sobrenaturais? Ou seja, que não é do ser humano, elas ficam perplexas. Você vê que quando há uma tempestade, algo assim, mais fora do normal, as pessoas colocam em vídeos e ficam assustadas e até pensando que muitos dizem assim, até o mundo vai se acabar, não é isto? Mas não é. Então, esse é o estado de perplexidade que as pessoas se encontram. Então, ele diz também que sinais apontam para o poder, ele diz que sinais irão acontecer. E esses sinais apontam para o poder de Deus por trás dos milagres. Então, esses sinais que vão acontecer, tudo o que vai acontecer, tem o poder de Deus, tem autoridade divina. Deus está trabalhando. E o que Joel ele nos mostra, o que Paulo está falando em relação ao livro de Joel, falando da conversão também de Israel. Ele está mostrando que esses dias estão se afunilando, estão chegando ao fim. Se você olhar para a humanidade em geral, como é que ela está hoje, como é o comportamento, e analise alguns anos atrás o comportamento, como é que era. E você vai ver, as coisas são muito diferentes. Também ele fala de sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso são fenômenos que estão ligados a acontecimentos que acompanham a segunda vinda de Cristo. Isto são acontecimentos que estão atrelados, ligados à segunda vinda de Cristo e acompanham o estabelecimento do reino terreno. Antes que Cristo venha,
instalar seu reino terreno, o reino milenar, isso aqui vai acontecer. E as pessoas vão ver o Filho do Homem vindo. Essa aqui é na segunda fase. Então, todo mundo vai ver na segunda fase da segunda vinda dele, todos vão ver Cristo vindo. Mas Joel disse que vai acontecer algumas coisas. E então, isto aqui essa parte está faltando se cumprir da profecia de Joel. Mas é um alerta para todos do que Cristo, o que a palavra de Deus está dizendo. E Joel diz que Jesus, o Messias, salvará a quem lhe pedir salvação. Veja o versículo 32 de capítulo 8 de Joel, ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, no que nós podemos aqui, o Messias salvará. A salvação, ela é estendida a todas as pessoas. Uma das coisas que Jesus Cristo sempre ensinou, ele incentivava as pessoas, era arrependimento. Arrependimento. Arrepender-se depende da análise de cada uma das pessoas. Tem como base as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela mostra a santidade de Deus, a pureza de Deus, a justiça de Deus. Por isso ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento de algo que se está fazendo errado. Arrepender-se de uma vida que vai contra os princípios bíblicos. Arrepender-se do mal que a pessoa está vivendo, para que encontre salvação, livramento do juízo vindouro. Cristo veio nos livrar do juízo vindouro. Cristo, ele veio nos livrar das penas eternais. E para isso ele está dizendo, anunciando hoje, que há um dia que vai findar. Assim também, como o dia finda e a noite chega, também vai haver esse dia em que vai findar a graça. E é preciso, e as pessoas entendam isso, que é preciso então rogar a Deus misericórdia, graça para ser salvo. A salvação, ela é o dom de Deus, é graça de Deus. O homem não merece essa salvação. Clamar a Deus, buscar ao Senhor. E então, ele, pela sua graça, ele oferece salvação. Pela sua graça é que ele dá o perdão ao homem. Pela sua graça, ele reconcilia o homem com Deus. Cristo faz isso. Paulo diz que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo, porque Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, para que o homem se converta dos seus maus caminhos. Sabemos nós que nem todos vão se converter, que as pessoas ouvem e nem ligam para o Evangelho. Crede no Evangelho. Em João 10, 28 ele diz: dou-lhes vida eterna, ninguém entrará em juízo. Ele disse: olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Pai que mais deu é maior do que todos. Então, lhe dá vida eterna. O Pai é maior de todos, nós estamos seguros por Ele. Essas profecias de Joel que está falando de Jesus Cristo. Então, a segurança está nele, no seu amor, e que nós cremos em que esse dia do juízo, esse dia final, quando chegar, lembrando que todos os salvos redimidos, que um dia clamaram ao Senhor, renderam-se a Ele, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, tanto judeus como gentios, terão vida e abundância, serão livres do juízo eterno. Você pode fazer isso pense bem que vai acontecer. Pense bem na maneira como você está vivendo e o aviso de Deus para você. Joel avisou. O livro de Joel foi escrito no ano 835. E veja bem, isso antes de Cristo, no ano 835 antes de Cristo. E agora nós estamos anunciando a profecia de Joel, que vai se cumprir. E o Messias veio de Sião. É de lá que Jesus veio. E anunciará seu testemunho. Esse testemunho que ele deixou e mandou anunciar que um dia ele vai voltar, que um dia ele vai cumprir com tudo o que ele disse.
E esse julgamento há de ser. O dia do Senhor está findando. Esse dia que começou com a primeira vinda dele e terminará com a segunda vinda dele, quando ele há de julgar todas as nações. Portanto, amigo, você está nessa noite alertado. Se ainda não é um crente salvo por Jesus Cristo, a se converter dos seus maus caminhos. Se você é um crente em Jesus, prossiga cada dia para o alvo, que é Cristo. Não retroceda, olha somente para Ele. Que Ele está conosco e Ele é o nosso general, o nosso comandante, a nossa esperança, o nosso descanso. Ele nunca falhou e nem falhará. Amém. Querido Pai, Tua palavra foi transmitida. Senhor, abre o entendimento de cada um que ouviu, e aqueles que ainda hão de ouvir, que possa aplicar em suas vidas, e ter, ó Deus, aproveitamentos para a edificação de suas vidas espirituais, glorificação do teu nome, possa também haver conversões. Nós pedimos que o Espírito Santo venha ajudar cada pessoa que vai ouvir ou que está ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.